E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês e hoje mais uma vez vamos falar sobre a nova linha da Abu Garcia. O modelo em específico de hoje vai ser a Revo 5 SX RKT, que é uma versão semelhante à SX que eu já mostrei aqui no canal, semelhante em partes, né? Porém, essa versão tem um recolhimento mais alto, sendo a SX tradicional com 7.3 e a SX RKT com 9.0. Ou seja, é uma carretilha para quem procura fazer pescarias de hélice, popper. Para quem vai para a Amazônia, por exemplo, o pessoal gosta de dar preferência para carretilhas mais rápidas, justamente por conseguir tirar aquela folga de linha mais rapidamente. Muitas das especificações nesse modelo são iguais aos do modelo SX tradicional. Vou pegar a caixa da SX aqui, ó, para vocês verem, a gente vai comparar. Ó, o modelo SX e o SX RKT tem 10 rolamentos. A primeira diferença fica na velocidade de recolhimento, onde a SX tradicional é 7.3 e a RKT é 9.0. O IPT, que no caso da SX é 80 centímetros e na RKT é 99 centímetros. O drag na RKT é um pouco menor, sendo 8 kg e 100 gramas e na SX 11 kg e 200 gramas. O peso na RKT é maior, 223 gramas e na SX 212 gramas. A capacidade de linha é a mesma coisa nos dois modelos. Então, a caixa é praticamente a mesma, tirando o escritinho aqui RKT. Então, vamos abrir esse equipamento para que vocês possam conhecer. Essa carretilha é do nosso amigo Ronivandro, amigo este que já mandou vários equipamentos aqui para a gente fazer vídeo, inclusive a Raibo Arise também era dele. Essa carretilha, vejo aqui ó, que a caixa já foi aberta, possivelmente é porque o vendedor ficou de mandar uma capinha de brinde para ele. Então possivelmente abriram por causa disso. Então aqui a caixa segue o mesmo padrão, mesmo formato de abertura. Na parte de cima aqui uma esponjinha. E é isso mesmo, ó. Mandaram aqui para ele uma capinha. Essa capinha é muito parecida com a das carretilhas da Marine. É isso mesmo, ó. Mesmo formato, tipo as que vem na Venator, por exemplo. Muito bom, um brindezinho bem legal. Aqui dentro a carretilha, também claro, né, não poderia vir sem ela. A espuminha por baixo. Vista explodida, seguindo o mesmo padrão das suas irmãs menores. Digo irmãs menores porque essa é a terceira carretilha de toda essa linha. E aqui o guia de garantia. Mais uma vez, essa é uma carretilha com manivela direita, então nós não vamos conseguir testar. Olha, e aqui logo de cara assim, a gente consegue identificar algumas diferenças em relação à SX tradicional. É a questão dos acabamentos. Vejam que a SX tradicional é toda cinza escuro com os acabamentos em preto. E aqui na SX RKT nós temos alguns detalhes em vermelho. O tom de preto fosco aqui é a mesma coisa, o tom de cinza aqui, ou esse chumbo, também é a mesma coisa, porém aqui tem um anel em vermelho. Os detalhes do carretel são também em vermelho. Na SX tradicional ele tem um tom puxado para um marronzinho, né? E aqui a trava da porca também é em vermelho. E aqui na SX tradicional a travinha é preta. Uma outra diferença que talvez não seja tão notável, mas existe, é o comprimento da manivela. Aqui na SX nós temos 9 centímetros ou 90 milímetros e aqui na SX RKT nós temos 95 milímetros. Mas no geral segue o mesmo padrão, é uma carretilha com a mesma qualidade de construção, com a mesma qualidade de pintura, os detalhes são semelhantes, a manivela apesar de um pouquinho maior ela segue o mesmo esquema, os pegadores também são iguais. Então caso você opte por comprar uma ou outra e a velocidade de recolhimento não seja um diferencial para você, você pode optar aí tranquilamente, você não vai ter nenhum prejuízo, né, optando por uma ou outra. Então vamos lá pessoal, tendo em vista essas diferenças e essas pequenas observações, o que nós temos aqui? Uma manivela feita em alumínio, os pegadores são feitos em borracha e eles têm esse tamanho um pouco mais avantajado, que para minha surpresa se saíram extremamente bem, tá? Muito legal isso aqui, principalmente quando você precisa recolher muito rápido, ele escapa muito pouco da sua mão. Gostei bastante. A pegada deles é boa, a aderência deles é muito legal, eles são feitos de uma borracha bem rígida e a aderência deles é excelente.
O acabamento também segue o mesmo padrão, a pecinha é feita de plástico com o logo da Bull Garcia aqui. A estrela de fricção também é semelhante, tem o mesmo ponto a ponto super preciso, muito bom, botão muito firme. O ajuste fino também tem o ponto a ponto, extremamente bom também, o botão segue o mesmo formato. Botão justo, na medida certinha, não é um botão muito frouxo, também não é um botão extremamente apertado. Aqui no botão nós temos a gravação do modelo SXRKT e aqui na manivela Revo. Desse lado aqui nós temos a marca Bull Garcia com o modelo Revo e aqui o botão de ajuste do freio centrífugo. Essa carretilha também usa o mesmo freio da versão SX tradicional. Aqui na parte de cima é o máximo e aqui na parte de baixo é o mínimo. Botão macio, fácil de regulagem, extremamente preciso, regulagens firmes, ponto a ponto com barulho bem alto, bem legal, extremamente bom. O carretel, como podem ver, em termos de formato, tamanho e capacidade, é exatamente igual ao da SX. Não consigo mostrar aqui para vocês porque ela já está com linha, mas quem quiser fazer a comparação visual aí, basta voltar lá no vídeo da SX que você vai conseguir entender que o carretel é igual, só muda a cor mesmo. O botão do gatilho também é igual, botãozinho muito bom, um botão que desce de forma confortável, sobe de forma confortável também, tem um barulhinho razoavelmente alto. Aqui na parte da frente o guia de linha segue também o mesmo formato, redondinho tradicional com revestimento em titânio. A capa do eixo sem fim é feita em plástico, a porca da unha também feita em plástico. O eixo sem fim, assim como na SX, deve ser feito de latão com esse revestimento cromado. O eixo é apoiado por um eixinho aqui na parte de cima e aqui na parte de dentro temos mais um eixinho que visualmente não tem função nenhuma. Então a gente deduz que a função básica dele deva ser proteger o suporte do guia de linha ou a estrutura do guia, né? Diretamente das linhas, principalmente multifilamento. Aqui na parte de baixo, como podem ver, o já tradicional compartimento para lubrificação. Vejam que a sapata dela também é dividida, assim como na X e na SX. E uma coisa que a gente pode observar é que o carretel dela também é rebaixado, tá? É um carretel que fica um pouco mais próximo da vara. Por esse motivo, apesar de ter um carretel razoavelmente largo, ela ainda assim consegue ser uma carretilha bem baixa. Vejam que é uma carretilha que tem uma empunhadura, uma pegada muito satisfatória. É uma carretilha com perfil bem pequeno, bem compacto e que mais uma vez podemos fazer uma comparação assim em termos de formato e tamanho com uma Brisa Light para que vocês tenham um ponto de referência. Essa carretilha, assim como a SX, vem com chassi em alumínio, as laterais em carbono, coroa e pinhão feitos em latão e os discos de freio feitos em carbono. Vamos abri-la aqui para a gente dar uma olhada. Aqui a forma de abertura exatamente igual das demais. Aqui vocês podem ver o sistema de freio. Aqui na tampa o disco que trabalha em conjunto com as pastilhas fixas aqui do carretel. E lembrando que essas pastilhas, elas são soltas, tá? Então elas estão sempre em funcionamento. Não há possibilidade de desativar elas. Então o carretel girando muito ou pouco, todas elas estarão trabalhando ao mesmo tempo. A única regulagem que a gente consegue fazer é afastar ou aproximar esse disco das buchinhas. Esse sistema novo da Bull Garcia funciona de uma forma diferente. Quando o freio está no mínimo, vocês podem ver que esse anel fica bem aqui na borda. Conforme a gente vai aumentando ele, esse anel se afasta. Então, ao contrário da maioria das carretilhas, o freio elevado faz com que o anel fique mais longe do carretel. E o freio reduzido faz com que o anel fique mais próximo do carretel. Então, basicamente, qual que é a ideia disso aqui? Com o freio aumentado, com o freio mais alto, as buchas vão se levantar um pouco mais. Então elas terão um pouco mais de ação. Já com o freio reduzido, elas se levantam menos, então elas têm menos ação. Que é um sistema bastante diferente e que funciona extremamente bem. Que é um freio que trabalha muito bem, tanto com iscas leves quanto com iscas pesadas. Então, ó, ponto super positivo para a Bull Garcia. Olhando aqui no compartimento do carretel, já identificamos que assim como a X e SX, essa carretilha vem com uma bucha aqui apoiando a parte interna do pinhão. Faremos a troca dela por um rolamento.
E aqui na parte de fora temos o rolamento apoiando a pontinha externa do pinhão. Então, pessoal, o que podemos falar sobre a SX RKT é que é basicamente uma SX tradicional, com um diferencial aqui na cor dos acabamentos e na velocidade em si, tá? E isso para mim é um ponto positivo, porque a SX tradicional já é uma excelente carretilha. Então, ao meu ver, não era necessário mudar nada além do propósito, que era mudar a velocidade do equipamento. Então, eu continuo falando que é uma carretilha sensacional. Já tive a oportunidade de usar a SX e é uma carretilha que, olha, dispensa comentários. Extremamente confortável e, por incrível que pareça, apesar de ser uma carretilha pequena, dá para ser usada em pesqueiro. Aí vocês imaginem o seguinte: a SX tem um recolhimento mais lento, que é o 7.0 com o IPT de 80 centímetros. Agora vocês imaginem essa versão com 9.0 de recolhimento e um IPT de praticamente 1 metro. Olha que maravilha uma carretilha dessa para pesqueiro. O que já era bom na SX por ser uma carretilha extremamente robusta, vai ficar ainda melhor aqui. Então, para quem busca um equipamento robusto, compacto, com uma boa qualidade de linha, com uma mecânica espetacular, com certeza a Revo 5 SX RKT pode ser uma excelente opção para você, pescador de pesqueiro. Beleza, pessoal? Então fala para mim aí, o que vocês acharam desse equipamento? Eu gostei demais, eu acho que esses detalhes em vermelho aqui deu um charme extra na carretilha. Para quem gosta, eu acho que é um prato cheio. Eu prefiro esse modelo aqui um pouquinho mais discreto, mas se eu tivesse essa aqui também, eu não ia reclamar desse vermelhinho aqui não, porque é muito discreto. Beleza? Então para esse primeiro vídeo é o que eu gostaria de mostrar para vocês. No próximo vídeo vamos falar sobre a mecânica dela e todos os detalhes internos em comparação também com a sua irmã menor, que é a SX. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!